Investigadores afirmam que o material apresentado pelo banqueiro não trouxe surpresa relevante. A rejeição de delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi resultado de uma combinação de fatores que, nos bastidores da Polícia Federal, já eram vistos como praticamente incontornáveis. Investigações em estágio avançado, excesso de omissões e a percepção de que o banqueiro tentava controlar o alcance das revelações. Segundo fontes ligadas à Operação Compliance Zero, a avaliação interna na PF é de que Vorcaro chegou tarde à mesa de negociação. Quando os advogados iniciaram as tratativas formais, investigadores já tinham acumulado um volume consideravelmente robusto de provas obtidas por meio de celulares apreendidos, troca de mensagem, rastreamento financeiro, relatórios de inteligência e documentos extraídos ao longo das fases da recuperação. Tá? E aqui, o que a Polícia Federal falou, que é o que eu quero trazer para vocês. Gente, hoje a rinite tá bombando, tá? Reservadamente, investigadores afirmam que o material apresentado pelo banqueiro não trouxe surpresa relevante. Em algumas frentes, segundo essas fontes, a PF já teria informações mais detalhadas do que aquelas descritas nos anexos da defesa. E o que eles falaram? Esse é o ponto que eu quero tratar com vocês. O ponto que mais incomodou os investigadores foi o que passou a ser chamado internamente de delação seletiva. A percepção era de que Vorcaro admitia fatos periféricos, mas evitava se aprofundar nos episódios considerados sensíveis, principalmente aqueles que atingem personagens influentes de Brasília. Ou seja, aqui nos bastidores da PF, a leitura é de que os vazamentos enfraqueceram a confiança necessária para a continuidade das tratativas. A partir dali, o ambiente de negociação se deteriorou rapidamente. Bom, o que a gente pode falar disso, tá? Que eu acho que é o mais importante aqui no momento. Com certeza, ele blindou aí pessoas, só que ele entregou os celulares, né? Então, eu acho que isso que é o X da questão. Então, só para vocês saberem, ontem, durante a nossa live, de ontem, né? O Pedro, ele continuou aqui com vocês, falou sobre o não acolhimento da delação do Vorcaro e que ele voltou à cela comum. A gente já tinha falado disso ontem, que ele tinha voltado para a cela comum e que ele ia ficar lá com a latrina no chão, uma cela comum de pessoas comuns. Mas, assim, o mais importante que a gente tem a dizer é de que a delação dele não se sustentou. E, com certeza, ele quis proteger pessoas. A gente já sabe algumas dessas pessoas. Ciro Nogueira, Mário Frias e o Flávio Bolsonaro. Então, essas pessoas nós temos certeza que essa blindagem acabou atingindo. Então, ontem nós vimos, então, essa recusa acabou acontecendo ali no final do dia, mas, infelizmente, o que me parece, não só com relação ao Vorcaro, tá? Mas com relação a todos esses envolvidos da Operação Compliance Zero, o próprio Flávio Bolsonaro, obviamente, é de que eles acreditavam tanto na própria impunidade, eles acreditavam tanto que eles não seriam atingidos, que eles não imaginavam que eles poderiam dar uma delação que não teriam nomes e que esses nomes seriam deflagrados pelos celulares que estavam em mãos da Polícia Federal, que foi toda aquela história que a gente conversou, que primeiro ficou no STF, que o Toffoli não queria que tirasse de lá, depois foi para como é que foi o negócio? Depois que foi para a Polícia Federal, acho que foi isso. Aí ficou um tempo em uma sala ali na Câmara dos Deputados e depois dessa sala tiraram as informações de lá. Bom, no final das contas, o que aconteceu foi de que ficou claro de que essa delação não adiantaria nada. Isso que é importante.
O ex-presidente do Banco Regional de Brasília também estava negociando uma delação. Só que, com 9 celulares do Porcaro, aí você imagina que uma pessoa que tem 9 celulares provavelmente tem um monte de esquema. Afinal de contas, não sei vocês, mas eu tenho um só e já me dá bastante trabalho. Agora, vocês imaginam aquelas pessoas que têm 9 telefones. Então, imagina a quantidade de gente envolvida. Isso tudo que a gente viu aqui no estado de São Paulo, diversos deputados envolvidos, conversas ali, reuniões que teriam acontecido, só com o Flávio Bolsonaro, às vezes, que ele acabou conversando com o Porcaro pela questão aí do suposto financiamento do filme. Então, só por aí a gente já sabe que tem caroço nesse angu, né? Ninguém tem 9 celulares porque quer. Ah, não, eu tenho aqui, ó, 9 celulares, que um é para falar com a minha mãe, outro é para falar com a minha namorada, o outro é para falar com o pessoal do trampo. Não é, né, minha gente? Então, temos caroço nesse angu. Então, é importante entender a importância, a relevância desses celulares para a investigação. E essa CPI do Banco Master, ela é muito mais importante para sabermos até que ponto existem políticos envolvidos nesse caso, lembrando de que essa investigação já traz à tona muitos desses nomes. Infelizmente, foi a Intercept Brasil que acabou trazendo à tona o Flávio Bolsonaro e o Mário Frias para essa história. Infelizmente, foi a Intercept Brasil. Mas se a Intercept Brasil teve acesso a esses dados, com certeza a Polícia Federal também os tem. E agora, eu acho que pode sair muito mais ratos dessa ratoeira, desse bueiro, que o Porcaro escondia ali, não dizia na sua delação. Porque há muito mais ratos nesse bueiro. A gente sabe do envolvimento do governador Ibanez Rocha e do próprio Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que também teve o toque-toque essa semana da Polícia Federal. Inclusive, Ibanez agora está dando de doido também, fazendo críticas à sua vice-governadora, agora candidata ao governo do Distrito Federal, que é extremamente grave, se nós formos pensar, porque, afinal de contas, se eles teriam ali uma parceria durante o governo do Ibanez no DF, o que foi que realmente aconteceu para que ele tenha soltado a mão da vice, agora candidata Celina Leão. Então, há muitas coisas, há muitos nomes da República que estão envolvidos nessa delação. Eu acho que ainda tem muita coisa por vir, não só do bolsonarismo, mas acredito também que tem nomes do Centrão aí envolvidos. É que o Ciro Nogueira, a gente precisa parar de ser iludido que o Ciro Nogueira é Centrão, né? Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ele também não reza para dormir, gente. Ele foi de Centrão para continuar no governo, mas ele já foi, sim, bolsonarista e um dos representantes maiores do governo Bolsonaro, que é a representação do Ministério da Casa Civil. Então, a gente não pode se enganar com relação ao Ciro Nogueira, sim, que foi ao centro para se manter no poder, como muitos fazem para se perpetuar em eleições de deputado e de senador, entre um governo e outro. A gente sabe disso. O Brasil é assim desde 1988, né? Eu falo 1988, que foi efetivamente no momento da Constituição, que nós temos dessa Constituição em vigência agora, que foi o momento em que o Centrão começou a mostrar as suas caras, já na época aí como um MDB, e ali já tinha sido criado o Partido dos Trabalhadores, que seria então um partido progressista de esquerda, e que tinha os seus asséculos da ditadura em diversos partidos ali, dissidentes do Arena. Então, é importante falar tudo isso. Bom, vamos acompanhar. Com certeza tem mais coisas para serem descobertas. Hoje saiu a questão do portal do Léo Dias,
que recebeu de uma reclamação direta do Vorcaro do próprio filme. Então, hoje, alguns analistas políticos trouxeram à tona a possibilidade do filme ter sido feito pelo Vorcaro para, de repente, larvar dinheiro, tá? Então, não necessariamente, a gente falou aqui sobre várias coisas, sobre ser um lobby americano para manter o Eduardo e para manter a família Bolsonaro, que está lá fora, sabe, se vivendo de sei lá o quê, mas principalmente vocês me desculpam, tá, gente? Meu nariz aqui, eu tô sem lenço aqui do lado, tá osso. Daqui a pouco eu pego. Mas existe a possibilidade desse filme realmente ter sido inventado, criado, modulado ali entre Vorcaro e a família Bolsonaro para que pudesse ser feita toda essa engenhoca e que todo mundo pudesse ali receber o seu e lavar o dinheiro. Eu ouvi isso hoje, não sei se vocês ouviram também nas mídias, os analistas falando que agora, por conta dessa questão do portal do Léo Dias, surgiu essa possibilidade. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!